Então, sejam todos bem-vindos. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que todos se inscrevam, beleza? Deixa o like e comenta o que você achou. Pois bem, na antiguidade havia uma concepção bem peculiar acerca da escravatura. Se nós pegarmos até mesmo os maiores intelectuais da antiguidade, como é o caso de um Aristóteles, eles apresentavam uma forma de pensar muito escravista. Eles tinham a escravatura como um elemento importante, fulcral, para a existência da sociedade. O Aristóteles, por exemplo, agora vai me fugir a memória se foi no Ética ou na Política, creio eu que tenha sido na Política, logo nos primeiros livros, onde ele diz, no caso, que é bom para o escravo que ele o seja, porque o senhor desse escravo, quando escraviza, né, essa pessoa, está basicamente ajudando-a a exercer a sua natureza, porque o filho de escravos nasceu para ser escravo. Sendo assim, nessa concepção oriunda da política aristotélica, quando se escraviza alguém, se faz algo bom, porque você está ajudando essa pessoa a exercer o seu papel de escravo, por descender de uma família de servos, né? Servos escravos. Com a Idade Média, essas noções elas são abandonadas, justamente porque essas noções se fundam no paganismo, e o paganismo possui diversas lacunas morais. Geralmente as pessoas tendem a endeusar Aristóteles como se ele não tivesse errado em nenhum aspecto, quando na verdade Aristóteles errou em diversos assuntos, até mesmo dentro da metafísica. Tanto que Aristóteles foi corrigido e complementado por Santo Tomás de Aquino, que em breve chegaremos a falar sobre ele, né, que foi o maior filósofo da história, e se deu no período abaixo da Idade Média, no século XIII, onde ele surgiu, né? Mas continuando, Aristóteles, por exemplo, ele tinha a concepção de que o aborto ele era bom. Se podia abortar sem nenhum problema. Inclusive, ele ensinava as mulheres a abortarem os seus filhos, em determinados casos. Então, fica evidente que durante o período da Antiguidade existiam diversas lacunas morais, e essas lacunas morais elas não poderiam ser preenchidas puramente pela razão. Justamente porque a razão do homem ela não é completa, e ela não pode completar-se a si mesma, dado que a nossa razão é limitada. Deve-se lutar sempre contra a concepção iluminista e completamente humanista de que a nossa razão ela é algo a ser endeusado, né, que é o caso do racionalismo, onde até mesmo se pretende racionalizar os aspectos de fé, de fidei, né, o que soa completamente absurdo. A nossa razão ela possui diversas limitações e existem N coisas que não podemos dizer, puramente pela operação da razão natural. Essas coisas elas só podem ser resolvidas através de um norteamento moral que surge pela revelação espiritual. E aí entra a importância da Igreja Católica. A Igreja Católica ela moralizou esses costumes bárbaros, existentes até mesmo nos pagãos civilizados, e aboliu a escravatura, de forma que a noção de escravo por natureza, entre aspas, deixasse de existir. Na Idade Média, pouco houve escravidão. Eu estaria mentindo caso eu dissesse que nunca houve. Na verdade, houve sim. Nós temos, por exemplo, o rei Égica dos Visigodos, né, que decretou que os judeus deveriam ser escravizados. Acho que isso no século VII, Império Visigótico. Ocorreu no 17º concílio de 17º concílio de... Não lembro, me fugiu a memória agora, mas se vocês pesquisarem sobre... lembrei, 17º concílio de Toledo. Perdão, né, que agora nós estamos gravando às 2 horas da manhã, quase, estou morrendo de sono, então algumas coisas acabam por me fugir à memória. Mas continuando, mesmo nesse caso do rei Égica, a escravidão ela não ocorria da mesma forma como se ocorria na antiguidade. A escravidão ela era mais uma forma de servidão obrigatória.
no sentido de que não se era proprietário de ninguém. Ou seja, você não poderia quebrar as pernas do seu escravo caso quisesse. Já na antiguidade, isso aconteceria. Entende? Isso poderia acontecer, tanto que aconteceu. Foi o caso, por exemplo, de um excelente filósofo, um filósofo estoico, né? Que foi o Epiteto, que ele era um escravo. E, inclusive, o seu senhor foi lá e quebrou uma de suas pernas. Curioso é que Epiteto ele conseguiu a sua liberdade, ele deixou de ser escravo, e depois que ele se tornou livre, ele se tornou um dono de escravos. Então, a gente consegue perceber aí que, na antiguidade, havia um senso muito baixo de empatia, porque o Epiteto, por exemplo, ele não conseguia se colocar na posição do outro, justamente pela ausência de um pilar moral mais sólido, ainda que o estoicismo seja bem moralista. E esse pilar moral mais sólido, ele só pode surgir através de um homem que também é Deus, que encarnou nessa terra através da Santíssima Virgem e que por nós foi crucificado e morto, e também ressuscitou ao terceiro dia. A Igreja Católica ela acabou cumprindo esse papel, e mesmo os casos raros de escravidão, como eu estava dizendo, que ocorreram na Idade Média, foram casos extremamente mais sutis, por assim dizer, extremamente mais leves do que aqueles vigentes durante o período da Antiguidade. Tanto que a escravidão ela só vai retornar a ter força durante o Renascimento, a Renascença, né, que se inicia ali no século XVI, mais ou menos. Não exatamente, mas mais ou menos. Onde a igreja ela perde sua força, dado que naquele contexto ocorrem as revoluções protestantes, né? E também que ocorre o renascimento da cultura antiga. Por isso renascença, né? O renascimento da cultura da antiguidade. E a cultura da antiguidade é uma cultura escravista. Aí começam os casos de escravidão novamente, que voltam à tona com muito poder, com muita força. E é nesse contexto que encontramos o Brasil, por exemplo, né? O Brasil ele foi descoberto durante o período do Renascimento. E, no caso, diversas outras nações também o foram. E foi um período muito marcado pelo escravismo. Ainda que a escravidão no Brasil não fosse ocorrer exatamente depois do seu descobrimento, né? Na verdade, passariam diversos anos para que isso começasse a ocorrer de fato. Mas a mensagem ela pode ser captada, creio eu. Então, sobre a escravidão, é basicamente isso que eu gostaria de pontuar. Não sei se o senhor Marcos vai gostar de colocar mais alguma coisa.